Olá, Carla. Olá, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui. O pessoal vai entrando aí. Peraí. Como é que tá o novo espaço? Estamos lá mexendo, né? Coisa para mexer? Ah, tem. Sempre tudo que é novo, né? É, Tem. E sempre vai ter, né? é verdade. O grande César. Tá sumido, hein, César? A Érica, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Bom, então vamos iniciar, né? Depois quem entrar aí depois Isso, assiste a gravação. exatamente. Nós vamos falar hoje da manifestação, né? Tanto de abundância, né? Prosperidade, tanto dinheiro quanto de relacionamentos, né? O que a gente tem atraído. E aí, para começar, Wagner, Aham. eu pesquisei ao pé da letra, né, o significado de manifestação, porque muita gente fala em manifestar, manifestar, mas o que é de fato manifestar, né? Até E mesmo porque se for olhar no dicionário a manifestação, vai ver que é uma reunião de pessoas, né, reivindicando algo. isso. E tem um outro significado que é o ato de dar a conhecer, de revelar pensamento e ideia. Então, pensando que a gente, como ser humano, nós temos 6.200 pensamentos diários, que isso já é comprovado cientificamente, né? 60 mil. 60 mil? 60 mil. Eu vi Em média. 6.200 pensamentos diários em média. Revelar esses pensamentos, né? Será que a gente consegue revelar todos? Manifestar tudo aquilo que vem em nossa cabeça, né? Tudo desorganizado, pensamento vem várias, às vezes é um pensamento que vem várias vezes no decorrer do dia, o mesmo pensamento. E se a gente começa a cocriar algo, começa a colocar em prática a partir do nosso pensamento, se é o que a gente atrai, o que que a gente tem manifestado, o que que a gente tem atraído diante dos nossos pensamentos. E quando a gente fala de manifestação de abundância, o que que a gente pensa mais? Na dificuldade com as contas e boletos a pagar? Ou na prosperidade que a gente pode ter, ou a abundância que a gente pode ter? Né? Então, a partir daí, a gente começa a pensar em como manifestar e o que manifestar de forma mais coerente. Porque manifestar, a gente manifesta o tempo inteiro, né? O tempo todo nós Exatamente. estamos manifestando. E aqui, nosso intuito com essa live é direcionar as nossas manifestações. Eu queria que você falasse um Exatamente. pouquinho sobre isso. Então, fantástico essa colocação sua, Carla. É justamente isso.
Nós somos manifestadores, né, ou co-criadores, quer seja o termo que fique mais confortável para vocês, por natureza. Porém, muita gente vai falar, né, mas por que minha vida é uma bomba? Porque você manifesta essa bomba, infelizmente. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a estrutura, a constituição nossa, né, ela é negativa. Então, mudar toda essa estrutura é o primeiro passo para a gente manifestar. Com relação ao conceito que você colocou de manifestação, muito bem colocado, por sinal, eu gostaria de tomar a liberdade de trazer um contexto meu, tá? Um conceito meu sobre manifestação nesse contexto que nós vamos abordar aqui, né? Para mim, manifestação nesse contexto é materializar conscientemente os seus desejos, tá? A gente justamente fazer o que você falou, né? Que é trazer para a consciência a manifestação, porque a gente está manifestando de forma inconsciente, né? Por isso que a vida às vezes toma um rumo que conscientemente a gente não deseja. Justamente por isso. E aqui então nós vamos abordar alguns pontos, né, para que nós possamos manifestar nossa vida de uma forma melhor. Ok. Eu queria que cada um fizesse um exercício até de pensar assim, por quê? A pergunta é, para que você quer dinheiro? Né? Para que você quer ter um relacionamento? Se a gente fosse perguntar para a maioria das pessoas, a resposta sempre vem. Eu quero dinheiro para pagar as contas. Eu quero dinheiro para pagar os boletos. Eu quero dinheiro porque, enfim, geralmente vem motivado pela escassez. É a mesma coisa o relacionamento. A pessoa fica, eu não aguento mais ficar sozinha, eu quero alguém. Não aguento mais ficar sozinha, não aguento mais. Está ali na reclamação de ficar sozinho. Né? E acaba atraindo isso, porque o pensamento constante é esse. O que tornou consciente eu tenho boleto para pagar, eu estou sozinho. O universo ele não faz separação, né? Do que você pensa, do que de fato você quer. Então a gente precisa emanar isso, colocar para fora, direcionar, escrever, manifestar, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, até eu aprendi isso, né, em um dos seus cursos, fiz a minha manifestação e deu muito certo, tanto que menos de 6 meses eu manifestei minha casa, né? Em menos de 6 meses eu comprei meu apartamento. Foi uma coisa muito rápida que eu não estava esperando. E eu tenho usado isso para minha vida, para cursos que eu quero fazer, para os atendimentos que eu realizo. O meu pensamento mudou completamente e é algo que eu estou recebendo. Então, eu estou aqui falando hoje, eu estou numa live que realmente faz sentido para a minha vida e que é a minha verdade. Fantástico. Carla, deixar bem claro mais uma vez que eu não falo nada e não ensino nada que eu não faça, tá? E que não tenha dado resultado. Tá? Eu não estaria aqui falando sobre manifestação se eu não utilizasse essa técnica na minha vida. Tá? E para mim, talvez vocês não tenham ouvido falar sobre isso. Tá? Hoje nós vamos até tocar em alguns pontos, muitos pontos que não são abordados, porque hoje ficou muito comum entrar na internet, né? E todo mundo que leu, que assistiu o filme The Secret, ou leu o livro, né, já se transformou em manifestador. E não é bem assim, né? A coisa é muito mais ampla. No meu ponto de vista, manifestação é uma arte e ciência. Tá? Por quê? Porque é uma ciência porque a gente aprende da mesma forma que a gente aprende matemática, física e outras matérias e outras ciências. Então, ela é uma ciência. Tá? Tem estudos, tem uma série de coisas por trás dos princípios e das técnicas de manifestação. E por que uma arte? Porque como um artista, né, para ele se tornar hábil no seu segmento, ele precisa de quê? Praticar, praticar e praticar. Então é a mesma forma. Às vezes as pessoas veem, né, quem tem mais habilidade com manifestação, fazendo manifestações até instantâneas, né, e às vezes elas não conseguem de início e ficam até frustradas e aí acabam desistindo. E é justamente nesse ponto. Existe até eu trago aqui quatro
passos, né, para a gente manifestar, que é plantação. Isso eu garanto que vocês não ouviram em material nenhum, tá? A plantação, a germinação, a assimilação e a conclusão. Esses 4 passos são fundamentais para que nós consigamos manifestar, tá? E nesse ponto aí é onde eu falo que a manifestação é uma ciência independente. Por quê? Porque nós aprendemos, né, desde a nossa, na nossa educação, né, na matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Porém, dentro da manifestação, a ordem altera sim o produto final, tá? Então, nós temos que seguir esse passo a passo da plantação, da germinação, da assimilação e, finalmente, da conclusão, tá? Depois nós podemos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais a respeito disso aí, tá bom? Mas então, o que eu tenho para falar é justamente isso. Muita gente chega para a gente, eu quero manifestar tal coisa, manifesta para mim. Não, a gente trabalha e ensina, vocês acompanham, faz todo o processo, que às vezes é um processo mais fácil, mais rápido, às vezes é mais demorado e mais complexo. A gente faz todo o processo, mas depende exclusivamente da pessoa. Tá? É isso que tem até uma pergunta aqui. É possível manifestar algo pelo próximo? Eu tinha essa pergunta foi feita para mim também no direct. Não, a manifestação ela é feita de nós para nós mesmos. Algumas pessoas podem indiretamente beneficiar da nossa manifestação, correto? Mas a gente não pode manifestar para outras pessoas. Por exemplo, você mora com uma pessoa, você manifesta uma casa melhor, essa pessoa vai morar com você na casa. Mas quem manifestou foi você, para você. Tá. E outra pergunta é, quanto tempo leva para poder receber algo manifestado? Sensacional. O que acontece? Eu vou agora dar sequência no que eu falei anteriormente, né? Como eu falei, tem manifestações, dependendo do grau de evolução que a pessoa tem dentro dessa técnica, as manifestações podem ser instantâneas, né? Eu mesmo passei por isso agora, uma atrás da outra, né? Várias manifestações agora instantâneas. Porém, como eu falei, depende da prática, depende do grau que a pessoa está dentro do processo. Eu vou dar um exemplo aqui. Um avião, para ele decolar, ele tem que fazer toda uma programação antes dele decolar, para ele atingir o destino dele. Depois ele gasta uma energia gigantesca para decolar, um consumo de combustível muito grande, tá? Até ele atingir a altitude de cruzeiro. Quando ele atinge a altitude de cruzeiro, tudo fica leve, fica suave, o consumo de combustível abaixa. E se ele mudar um grauzinho, ele vai para qualquer lugar que ele quiser, ali de cima, sem esforço, de forma tranquila. A mesma coisa na manifestação. A gente no início tem um esforço muito grande, às vezes demora, às vezes a gente não tem paciência, às vezes a gente cria muita ansiedade, que é a coisa que mais afasta a gente do objetivo é a ansiedade. Eu fui descobrir isso depois, né? A ansiedade tira a gente. Agora, quando a gente atinge um ponto onde a gente fica só nessa altitude de cruzeiro, basta regular o grau que a gente vai para qualquer lugar de forma rápida e suave e leve. Então, como eu digo, não existe tempo, até mesmo porque é uma coisa muito interessante essa questão de tempo, tá? Essa questão do tempo linear, somos nós que temos essa concepção. Toda manifestação dentro da nossa técnica, né, ela segue os princípios da física quântica. E o próprio Einstein trouxe para nós uma concepção diferente desse tempo linear que nós temos, tá? Então isso é muito importante. Então não existe tempo para o universo, ou para Deus, ou para o inconsciente, quer seja o que a nomenclatura que você usa, tá? Não existe tempo, tá bom? Entendi. É interessante, né? Porque às vezes a pessoa acha que simplesmente manifestar, tá bom, escrevi, coloquei lá tudo que eu quero, mas aí a preocupação dela fica contrária à manifestação que ela faz. Como se ela duvidasse que fosse receber aquilo. Isso é sensacional, cara, você colocar isso aí, porque mais uma vez, eu repito aqui, hoje ficou muito comum, se você abrir a internet e ver aí, lei de atração, essas coisas,
Aí vai falar, não, é só você visualizar o que você quer e jogar para o universo e vai vir. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então tem alguns princípios básicos, tá, que a gente tem que ter para que essa manifestação flua de forma rápida e da melhor e mais elevada maneira. Tá? E é interessante você falar isso, né? Porque no momento em que eu fiz a manifestação, eu via que ia surgindo no decorrer do processo algumas travas. Algo que eu falava, mas por que isso tá, tipo assim, isso aqui não tá dando certo, né? Referente à documentação, mas isso aqui tá travando. Aí eu pensava, né? Sabia, por conhecer já a técnica, eu falava para mim, não, isso aqui não é o problema, não é lá, é aqui comigo. Só eu que não estou aceitando. Daí eu me trabalhava, fazia as limpezas de crença, eu via que tinha crenças que me limitavam a receber o que eu já tinha manifestado e que estava tudo certo para acontecer. Mas aí eu via que até então, enquanto eu não me limpei de todas essas crenças, né, do merecimento, do receber, enfim, tinha tanta coisa, eu não recebi. E eu me lembro que um dia eu falei, não, isso aqui eu vou fazer aqui. Parei tudo e falei, vou fazer porque vai dar certo é hoje. E aí eu fiz uma técnica comigo mesmo, parei, tirei lá meia horinha para me trabalhar. E devia ser na hora do almoço, por aí. Quando foi 4 horas da tarde, eu recebi uma mensagem, tá tudo certo, sei lá assinar seu contrato. Então, eu acreditar, mas existem técnicas que nos levam a isso para poder realmente fazer esse exercício, né? Realmente trabalhar essas questões. E como terapeuta também ajudar outras pessoas nesse processo. O primeiro ponto para se manifestar é justamente isso, é sentar, vocês já viram o trabalho nosso, como é que é feito, é sentar e tirar todos, como eu falo, né? Abaixar todos esses freios de mão puxado que a gente tem para o carro andar, né? E olha que tem freio de mão puxado. Hã? E olha que tem freio de mão puxado. Todos nós temos. Primeira coisa. Segundo, é tomar muito cuidado, por isso que necessita-se de alguém especializado para conduzir o processo. Porque, como eu falei, é uma ciência, então precisa um cientista né? para passar isso aí. Não é uma coisa só que você vai assistir um filme, pegar um livro e vai sair se transformando num manifestador, numa manifestadora. Então, tem todo um processo. E, como eu falei, é uma arte, precisa da prática para você virar um artista, né? Na arte de manifestar. Né? Eu vi uma pergunta aí, então tem que ser muito específico, tem que ser, o primeiro passo é ser totalmente específico na manifestação. Muitas pessoas vão manifestar e não sabem nem o que querem, tá? E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tanto que a pessoa chega, muita gente aí, se eu perguntar, o que vocês querem manifestar? Eu quero manifestar dinheiro. O dinheiro você já tem. Eu garanto que se você abrir a carteira e uma moedinha de 50 centavos, uma nota de R$2, você tem aí. Então você já tem dinheiro. Aí a pessoa pega e fala, não, eu quero mais dinheiro. Tá bom, vou te dar uma nota de R$2 e mais dinheiro. Então tem que ser muito específico na manifestação. Isso é importantíssimo. E deixa eu só fazer complementar aqui, para a gente não fugir, no que você colocou aí, né, das suas questões, é outro princípio fundamental, tá, que eu trago, a manifestação, o objeto da manifestação, ele não pode ser antagônico aos conceitos e padrões que você traz. Correto? Só que muitas vezes, para não falar todas, a pessoa não sabe quais são os padrões que ela traz. Então ela vai manifestar, ela faz a lista e tal, e aí bababá, faz visualização, faz mais não sei o quê, e a coisa não acontece. Mas é lógico, tem uma corda puxando para lá e outra puxando para cá. Não vai adiantar, tá? Eu vou aproveitar aqui esse gancho, eu vou responder uma pergunta só para vocês verem a complexidade que é essa ciência, arte da manifestação, tá? Uma pessoa perguntou no direct, eu falei, vai ser uma ótima resposta já para todo mundo, né? Que é um conceito que a gente chama dentro do Theta Healing, você sabe, né? Que é um conceito de crença no nível histórico, crença de consciente coletivo, é isso? Que tá no nível histórico.
Eu vou falar para você que às vezes vai dar um nó na cabeça das pessoas aqui, tá? Porque é uma coisa que todas as pessoas trazem isso, mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de aprofundar-se ou de estar com alguém que vai auxiliar elas a aprofundarem nesses pensamentos, né? Até uma frase que é atribuída ao Henry Ford, né? Fala que pensar é o trabalho mais duro do homem, por isso que tão poucos se dedicam a isso, né? Então a pessoa pega a coisa ali, igual eu falei, lê um livro, assiste um filme, um vídeo e acha que é aquilo ali. Então a pessoa me perguntou o seguinte: como é que eu faço para manifestar a minha aprovação num concurso público para eu ser independente financeiramente? Correto? Eu ser independente, correto? Uhum. Até aí tudo bem, concorda? Ok. Errado. Errado. Por que está errado? Porque uma coisa está antagônica à outra, está contrária. Só que todo mundo, pelo consciente coletivo, todo mundo acha que ser concursado público é ser independente. Não, você só mudou a fonte. Antes você era dependente do seu pai, agora você deve depender do governo. Você mudou a fonte. Exatamente. Independência financeira é você não deixar de fazer nada que você quer por dinheiro e não fazer nada que você não quer. Você não deixar de fazer nada que você quer por falta de dinheiro e não fazer nada que você não queira pelo dinheiro. Então, do momento que você está trabalhando no lugar onde você não gosta, com um monte de chefe, que você tem o governo como chefe, que você tem uma série de coisas, que você não pode viajar amanhã ou qualquer dia que você queira, entende? Então, você é dependente. Você tem uma dependência. Então, isso aí vai ficar antagônico. Então, tem que tirar algumas coisas, entendeu? Para aí sim a manifestação fluir. Então, a pessoa, quando ela chega com essas questões, dificulta ou até anula. Uma coisa anula a outra. Então, por isso que a pessoa que está conduzindo a manifestação, ela tem que ter uma consciência, uma experiência e muito conhecimento do assunto. Exatamente. Lembrando que também não adianta só manifestar, passar num concurso, não se preparar para isso, né, Wagner? Que as pessoas, tem gente que quer passar no vestibular, quer passar no concurso, quer passar na prova do doutorado, mas não está se dedicando. Existe a determinação, a dedicação que ela pode fazer. Ela pode manifestar mais foco, ela pode trabalhar para isso, ela pode manifestar a determinação, né? E se exercitar, porque a gente sempre tem que se desafiar para poder, né, chegar a esse ponto. Tem gente que se prepara até para tirar a carteira de motorista. Se prepara, vai às aulas, dedica, tá tudo certo, mas na hora de fazer a prova, não consegue. Aí sim a gente vai olhar essas questões, né, da manifestação. Será que aquela pessoa está preparada para receber aquilo? Né? Então, exatamente. Tem que ter esse olhar também. Né? E ela está preparada para as mudanças secundárias, porque toda manifestação primária tem as mudanças secundárias. Né? Por exemplo, você citou aí a questão da pessoa passar num concurso, num vestibular, em alguma coisa. Só que ela vai ter que estudar, ela vai ter que tirar tempo para isso, vai ter que deixar de outras coisas, deixar de fazer outras coisas e tal. Então, a pessoa não está preparada para isso. Por isso que a gente tem que ter um trabalho prévio, antes de fazer qualquer processo de manifestação, tem que ter um trabalho prévio, tem que ter um trabalho, um acompanhamento, tem que ter... Isso é fundamental, é a preparação. É onde eu falei, naquele conceito meu dos quatro passos, né? É justamente a plantação. Quando você faz a plantação, você não prepara o terreno, não é isso? Para plantar uma semente, você prepara o terreno, você abre o terreno, você aduba o terreno, você regula o pH, uma série de questões lá, aí você planta. Aí começa a germinar, não é isso? Aí depois vem o processo de assimilação, que é só a planta crescer. Porém, nesse processo de assimilação é onde as pessoas geralmente elas mudam o rumo. É tão interessante isso aí, porque, por exemplo, a pessoa, por que umas pessoas têm mais facilidade, outras menos? A gente tem que ver também o histórico da pessoa. Às vezes a pessoa, ela tem um histórico de nunca ter terminado o que começou, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, seja o universo, seja Deus, seja o inconsciente, seja como vocês quiserem nomear, tá?
vai entender o seguinte, ó, essa pessoa não termina nada que ela começa, então, como é que ela vai terminar essa manifestação? Não é E isso? ela Vai mesma continuar sem acredita nisso, terminar. né? Então, ela tem que trabalhar aquilo primeiro, é onde eu falo, a preparação do terreno primeiro, para depois entrar. Então, como eu falei, vou repetir, no processo de manifestação, tá? A ordem dos fatores altera sim o produto. Tá? Então, se a gente der o segundo passo antes do primeiro, não vai funcionar. Eu atendi há poucos dias uma paciente também, e a gente estava falando sobre manifestação, inclusive falando de manifestação de dinheiro, né? Trabalhei com ela algumas dessas questões. E aí ela já veio já direcionando de onde que ia vir o dinheiro que ela queria. Ah, eu preciso fazer mais isso, tem que entrar mais nisso. Eu falei, calma, você está manifestando. Agora, precisa também da parte do confiar, porque nem sempre a fonte vem daquela que a gente acha que vem. De onde a gente Na acha que vem. verdade, na A verdade, maioria das vezes nem vem, né? É uma das palavras que a acreditar, gente né? tem que tirar no processo de manifestação, que a gente tem que tirar do nosso vocabulário é justamente o como. O como não importa. Ela ficou tão preocupada com como, de como que ela ia conseguir, da onde que ela já estava direcionando, vai vir daqui. Eu falei, calma, não é assim. Você está impedindo que o universo te traga as possibilidades que você tem, né? As inúmeras possibilidades que tem. Então, aí a gente trabalhou muita confiança. Foi maravilhoso. E na mesma semana ela já teve o resultado. Ela me mandou. Ela me Que mandou legal. mensagem. Isso é Inclusive fantástico. uma conhecida nossa. Mas assim, é fantástico. E isso é algo para a gente fazer frequentemente, né? Quando eu sinto também que no meu dia a dia ali tá baixando alguma coisa, que antes eu ficava preocupada, desculpa, mês de férias, paciente some. Retorno de férias, o pessoal gastou muito. Pessoal, agora é época de Dia das Mães, o pessoal tá gastando. Então a gente sempre vai ter uma desculpa para não receber. E aí, eu já tive esse pensamento há muito tempo. Hoje não, eu já trabalho com um pensamento do tipo, peraí, o que que em mim tá bloqueando? Esse fluxo Exatamente. de chegar, já que o dinheiro é uma energia e eu sou um imã que atraio, né? O que eu tô bloqueando? Qual que é o pensamento que eu tô tendo? O Freud já fala, né, que o pensamento é um preparo para ação, né? Um treino para Exatamente. ação. Então, qual que é o pensamento que eu estou tendo? Tudo começa no pensamento ali para você fazer a manifestação. E, gente, eu não deixo de manifestar. Dia a dia eu faço manifestações e tem tido muito resultado. É incrível, incrível, incrível. Quando o pessoal começar a usar, assim, ver, e pessoas que vão assistir a live também, a gente sabe o quanto a gente manifesta. O meu filho, ele sempre quis ter um gato. E aí eu ficava prorrogando isso para depois, para depois. E aí eu falei assim, meu filho, você quer muito ter o gato? Então pensa positivo, né? Tem uns 15 dias. Uns 15 dias. Chegou um gato, pulou, já entrou aqui em casa. Veio, passou pelas pernas dele, ficou, né? Aí veio, gracinha, e eu fiquei encantada com esse gato. E aí, à noite, eu fechei a porta, pus o gato pra fora e abri a janela. Eu gosto de dormir com a janela aberta, eu gosto de acordar, né? Com o ventinho ali. O gato pulou a janela e deitou na nossa cama. Eu deitei na cama, que aí ele foi lá na cama dele, foi, sabe? Você ficou passeando. Aí eu acordei, ele acordou também com esse gato, madrugada. E eu, que susto, né? Esse gato aqui. Só que era muito manso, muito manso. Aí, Sensacional. eu fui descobrir esse gato veio de Londrina, um funcionário do meu irmão, que meu irmão tem uma loja aqui do lado da minha casa. Foi criado na mamadeira, porque a mãe do gato morreu, desde pequenininho. E o gato veio parar aqui em casa. Então, assim, quando eu soube a procedência dele, eu fui lá pedir o gato pro... Eu falei, deixa esse gato ficar aqui. E aí deu certo? Foi uma manifestação do pensamento dele, né? Porque ele Sim. sempre falava assim, eu nunca vou ter um gato, eu nunca vou ter um gato. Aí eu falei, não, você vai ter um gato, mas pensa positivo. Se você acreditar que você nunca vai ter um gato, você não vai ter um gato. E aí diz ele que começou a pensar, já imaginando o gatinho, e pensar, sabe, forte. Aí o dia ele falou pra mim, ele falou, mãe, meu pensamento deu certo. E deu certo. O gato tá aqui, ó, aqui do meu lado, aqui, fica aí. Não, e é justamente isso. A manifestação, ela não pode ser lógica.
Entende? Não pode ser lógica. Eu vou manifestar um carro branco de tal marca. Aí você vai lá amanhã na concessionária, aí tem um carro branco da mesma marca, você vai e financia ele até 10 anos após sua morte, né? Vai ficar a vida inteira pagando as prestações lá. Aí, ó, eu manifestei esse carro. Não manifestou não. Você foi lá e comprou o carro. Tava lá, você foi lá e comprou. Isso não é manifestação. Manifestação é algo que vem de forma totalmente inusitada, tá? Primeira coisa. Segundo, que eu vou falar para vocês. O processo de manifestação, tá? O esforço que o nosso inconsciente faz, ou o universo, ou como quer que você nomeie, tá? Independe do tamanho da manifestação. Essa questão de tamanho, somos nós que colocamos, tá? Baseados no que nós acreditamos ser possível, tá? Então, tanto faz você manifestar um avião como um carrinho de plástico, é a mesma coisa, é o mesmo esforço, é o mesmo trabalho, tá? Então, nós é que nos limitamos. E todos nós temos processos limitadores dentro de nós, temos padrões limitadores dentro de nós. Eu vou dar um exemplo aqui, que de cada 10 pessoas que estão aqui, que estão ouvindo essa live, 11 vão ter, mesmo que não saibam, mas vão ter, tá? Eu garanto que na infância você pediu algo, tá? Para o seu pai, ou para sua mãe, ou para um tio, ou sei lá para quem. Você pediu um presente e ganhou outro que não era o que você queria. Nesse exato momento, você criou um padrão que é o seguinte: eu não vou pedir mais o que eu quero, eu vou pedir o que eu acho que é possível, senão eu vou me frustrar. E aí, quando você vai manifestar, você não manifesta o que você quer realmente, você manifesta o que você acha que é possível, tá? E aí, você vai viver mais ou menos. Então, gente, ousem na manifestação. Ousem. Acredite, né? Escutem o que eu estou falando. Ousem na manifestação. O primeiro passo da manifestação, né, depois do pensamento, de colocar, né, é acreditar, confiar e soltar, né? Isso. Soltar, mas o soltar, o soltar, ele está no meu conceito que eu passei para vocês, da assimilação. Aquele é justamente o processo onde a gente solta. Porém, como eu falei, quando o avião está numa velocidade, numa altitude de cruzeiro, se ele está indo para um destino e ele muda 1 grau na rota dele, dependendo de onde ele estiver, ele vai parar numa cidade ou num estado totalmente diferente. Tá? Se estiver indo para outro país, então, vai parar em outro país, do que era o destino dele. Então, nesse processo do soltar, a gente solta para não criar o chamado, dentro da física quântica, efeito Zenão, que é o que a gente fica pressionando e acaba afastando ao invés de atrair. Tá? O soltar. Mas a gente tem que manter o nosso rumo. É aí onde entra, que eu falei, onde entra todo o processo, toda a montagem da estrutura da manifestação. Tá? Mas é basicamente isso aí mesmo. Agora, sem acreditar, nada acontece. É verdade. E é interessante porque às vezes a gente fica falando ali, né? Ah, eu tenho dedo podre. Eu só atraio... Aí o que vai acontecer? Ou mulher assim, assado. Aí o que acontece? Do dia a dia. Não é só atrai, não é? Então, nada mais justo, né? Vai te atender. Mas se não é isso que você faz, então nós vamos... tá ali, né? Para poder mostrar. Vamos trazer mais justamente para comprovar. Para comprovar que você tem toda a razão. Tá certa. Exatamente. Voltando lá naquela pergunta, né, inicial, da especificidade da manifestação, como eu falei, a manifestação tem que ser muito, mas muito específica, tá? E outro detalhe interessante da manifestação ela tem que ser, como a gente até falou aqui, falando em abundância, né? Em abundância material, né? Ela tem que ser comensurável. O que quer dizer isso? Ela tem que ser, ela tem que ter algo que seja medido, que possa ser medido, tá? Por exemplo, a pessoa chega, eu quero manifestar mais felicidade, por exemplo. Mais felicidade quanto? Você quer mais 20% de felicidade? Mais 30%? Não existe, né?
Então, felicidade é um estado que você está. Aí nós temos que ver o que depende para você estar nesse estado. E aí sim nós vamos trabalhar isso aí. Por isso que a pessoa, às vezes, ela chega com algo em mente para manifestar, e depois de uma conversa que a gente tem, de um trabalho que a gente tem, às vezes a manifestação muda um pouquinho, tá? E existe alguma técnica que você pode passar aqui pra gente, algum exercício para poder aprender a manifestar? Existem inúmeros, eu tenho uma enciclopédia de exercícios. Uma degustação. Porém, como eu falei para vocês, né, o que acontece? Antes de nós, não adianta você ter um carro com motor muito potente, mas ele está com cheio de freio de mão puxado ali, né? Então a gente tem que soltar esses freios de mão para que nós possamos, né, colocar esse carro para andar. Vou dar só um exemplo aqui que aconteceu, inclusive, foi muito interessante, num dos nossos cursos, né? Lógico que aí não vai expor, né? Mas é uma situação muito interessante, que sintetiza bem isso aí. Tinha uma pessoa que queria manifestar uma alma gêmea, né? E aí, no primeiro trabalho que a gente fez, a gente já detectou que ela tinha um ressentimento com os homens. Então, não adiantava fazer visualização, fazer exercício, fazer lista, fazer o que quer que seja, porque ela tinha uma trava muito grande que ia levar ela para outro caminho. Não ia deixar. Então, primeiro você trabalha isso aí para depois fazer o processo. Por isso que eu falei, eu vou repetir novamente. No processo de manifestação, a ordem dos fatores altera, sim, o produto. Tá? Então, se nós avançarmos uma etapa sem trabalharmos a etapa anterior, não vai funcionar. Vai ser perda de energia, perda de tempo, talvez perda de dinheiro para nada, tá? Vai criar uma expectativa e não vai acontecer nada, tá? Então, como eu falei, a preparação do terreno, ela é fundamental para que essa planta germine e cresça saudável, cresça mais rápido, cresça de forma melhor, né? Mais forte. Então, a preparação do terreno, ela é fundamental. Tá? Agorinha eu passo um exercício para a gente. Passa um exercício para a gente aprender, né? E aí usar as técnicas também no dia a dia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui também, fica à vontade. Wagner, e essa questão que você falou do relacionamento é importante, né? Porque eu também trabalho muito com mulheres que vêm com questão de relacionamento. E a gente vai entender a fundo o porquê que está atraindo aquele tipo, né, de pessoa, porquê que está se repetindo. E às vezes ela nem fala, não, mas eu nem fiz uma lista de manifestação, mas era o pensamento disso, né? Justamente. Relacionado a isso. Primeiro, você que trabalha muito com isso. Identificar quais os pontos que ela queria ou não na pessoa. Porque é importante a gente já ter isso. Quantos casos a gente vê, por exemplo, a pessoa ela tem uma determinada religião e ela atrai outro da religião oposta, né? E aí isso gera um impacto grande na família, porque as famílias, ainda existe isso, né? Ainda tem muito de uma família ter uma determinada religião, a outra família outra, e aí não, né? Por quê? Aí a gente vai olhar, é porque a pessoa não está preparada para se relacionar. Então ela atrai o que é mais difícil, né? O que é mais complexo. Exatamente. Então, né? E acontece muito interessante você falar isso aí, né? A questão da família, né? Outro ponto fundamental na manifestação é que a manifestação tem que ser sua, tá? A manifestação tem que ser sua. É igual você citou, por exemplo, a questão do vestibular, como você está falando do vestibular, né? É igual a pessoa chegar, não, eu quero manifestar para eu passar no vestibular para medicina. Ah, por que você quer fazer medicina? Ah, porque meu pai adora medicina. Manda ele fazer medicina, então. Você tem que fazer o que você quer, você tem que manifestar o que você quer, não é o que as outras pessoas querem. Eu estou falando não que você não deve fazer, você deve fazer, mas isso vai dificultar muito o processo de manifestação. Tá? É um fator impeditivo, tá? Quando a gente está manifestando em função de outra pessoa. Tá? Tudo que a gente faz em função de outra pessoa, não existe energia suficiente para que a manifestação ocorra.
Legal, legal. Tá? E... Oi? Só ver aqui que eu tenho uma pergunta aqui. Na verdade, já foram respondidas, né? Teve perguntas das lives anteriores, né? Eu tive aquela se pode manifestar para outra pessoa que você trouxe, né? Eu tinha ela aqui também, né? Outra aqui que a pessoa falou, por que tem pessoas que manifestam com mais facilidade, as minhas não acontecem, também já colocamos aqui, né? Isso aqui. Tem uma outra aqui que a pessoa quer fazer um processo de venda do apartamento, né? Isso é interessante porque eu indicaria não fazer manifestação da venda do apartamento, e sim a manifestação do recurso que você teria com a venda do apartamento, né? Porque a venda você está fazendo a manifestação de algo que você quer dispor, né? Não que você quer ganhar. Então, a venda do apartamento seria um trabalho mais específico para saber por que você está presa nesse apartamento. Por que não está liberando, você não está liberando esse apartamento. Eu acho que seria mais um trabalho para olhar isso aí do que propriamente para manifestar, tá? Eu acho que é um pouquinho diferente. E às vezes a pessoa está querendo dinheiro, está precisando de um dinheiro, né? Aí ela coloca lá para poder vender esse apartamento, mas está com dor ali, não queria. Exatamente. É a mesma coisa para um carro, né? E aí ela pensa assim, nossa, vou ter que vender meu carro para pagar essa conta aqui, para investir nisso aqui. Ah, não queria vender meu carro. Aí ela coloca um anúncio e o carro não sai. Não chega nem gente querendo interessado. Né? Justamente. E aí é onde eu falei, né? Que você pode estar limitando o dinheiro chegar de outra forma. Justamente. Acredita que tem aquela possibilidade. Né? Exatamente. Enquanto que a gente pode ter vários recursos. Você vê que isso aí que você acabou de colocar, vai bem de acordo com o que a gente falou, né? Primeiro que a pessoa está colocando como, né? O como ela vai conseguir esse dinheiro, não é isso? Segundo, ela está se limitando. Lembra que eu falei que a pessoa se limita? Ela se limita ao que ela acha possível. Lembra que eu dei até o exemplo de uma situação que pode ter passado na infância, do presente? Então a pessoa se limita ao que ela acha que é possível. E aí é onde a coisa não acontece. Exato. Ou se acontecer, acontece de uma forma muito pequena, né? E assim, é super interessante, eu até brinco, né? Quando as pessoas às vezes chegam para fazer uma manifestação, né? Eu falo, brinco, mas é sério, né? Mas vem cá, você vai fazer uma manifestação disso aqui? Pelo amor de Deus, vamos subir isso aí, né? Vamos aumentar essa manifestação. É que eu posso mostrar como pode melhorar. Exatamente. Então, isso é muito importante. Agora, por isso que é importante, como eu falo, a gente observar essas questões também, né? Quando a gente for conversar mesmo, né? Porque é muito importante. Quando a gente conversa com pessoas que manifestam, a gente automaticamente está absorvendo essa energia também, né? Então, estar com essas pessoas auxilia muito a gente no processo de manifestação, não só de manifestação, mas de várias outras áreas, né? Acontece muito, às vezes, da gente contar, né, às vezes para as pessoas, às vezes até amigas, né, amigos, amigas, né, e a gente acha que aquela pessoa está ali, gosta da gente, até gosta mesmo, mas inconscientemente a pessoa não entende aquilo ali e acaba não potencializando a sua energia. Então, conviver e compartilhar essas coisas com pessoas que estão nessa sintonia, com manifestadores, é muito importante, potencializa muito, tá? E o próprio Bert Hellinger já fala, né, que o olhar do outro modifica o campo. Então, às vezes, você vai contar para a pessoa uma expectativa que você quer fazer, está disposto a fazer, e se você não conta para uma pessoa que tem uma vibração boa, que torce para o seu bem também, o olhar dela já modifica o campo e pode impedir você de receber. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, quando a gente está fazendo planos de algo, cuidado para quem vai contar, né? Mas às vezes, na dúvida, é melhor nem contar para ninguém. Olha, interfere muito, 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 cara. Inclusive, tem estudos hoje já mostrando essa interferência e mostrando, inclusive, mudanças fisiológicas, tá? Só de nós estarmos perto de pessoas que estão com a energia desequilibrada.
que estão em outra sintonia. Então é muito delicado mesmo essa questão. Então a gente tem que se atentar, tá? Para quem está do nosso lado. E como se atentar? É muito difícil, né? Porque às vezes a gente se engana, porque a energia não dá para a gente enxergar. Dá para a gente perceber quando a gente tem muita sensibilidade e intuição. Mas a gente não enxerga, então é muito difícil. Então, como você falou, achei uma dica muito importante, né? Na dúvida, melhor ficar quietinha com a sua manifestação. Ficar quietinho, né? Fala com o terapeuta, gente. É melhor, exatamente, justamente, que é uma pessoa que vai estar ali de corpo e alma para te auxiliar nesse processo. Eu concordo e o terapeuta, antes de mais nada, o seu sucesso é sucesso dele também. Justamente. Então, com certeza, isso vai ser um ganho para os dois, né? Justamente. Aí entra naquele princípio do ganha-ganha, né? Onde todo mundo está ganhando, né? Foi tão interessante você falar isso aí. Tem uma pesquisa se não me falha a memória, da Universidade Yale, nos Estados Unidos, onde mostrou que quando você conta algo para alguém, conta algo, algum problema para as pessoas, certo? 20% delas não estão nem aí para o seu problema. Correto? E 80% ficam felizes por você estar com problema. Olha então, o tanto que a gente tem que tomar cuidado com isso aí, certo? E aí eu vou emendar num outro estudo que teve, onde mostrou que eles fizeram uma pesquisa onde eles colocaram o seguinte: se você gostaria de ganhar 15 mil reais, tá? 15 mil reais, e todas as pessoas do seu círculo também ganhar 15 mil reais, ou você gostaria de ganhar 5 mil reais e as pessoas do seu círculo ganhar 1.000? Adivinha o que deu? A pessoa prefere ganhar 5 e as pessoas ganhar 1.000. Olha só. Vai estar por cima, tá? Isso foi pesquisa publicada. Então, gente, muito cuidado, porque às vezes as pessoas que estão sorrindo para você, energeticamente estão abaixando a sua frequência, e nós precisamos, no processo de manifestação, nós precisamos de frequência, tá? De vibração. Na verdade, existe a lei da atração, que todo mundo fala, todo mundo conhece, porém, por trás da lei da atração, existe a lei da vibração, tá? Sem nós estarmos com a vibração elevada, nada acontece. Como eu falei, como eu dei o exemplo do avião, nós precisamos de muita energia para esse avião decolar. Aí ele só vai ficar suave quando estiver lá na altitude de cruzeiro. Então nós precisamos disso aí. Então, muito cuidado. Estou dando um alerta aqui. Isso. E não se assustem quando começar a elevar a sua vibração, e pessoas que estavam acostumadas a estar no seu convívio se afastem. Naturalmente. Naturalmente isso vai acontecer, né? Então você não precisa ficar lá buscando o pessoal, eu preciso ter, não. Se afastou, deixa aí, né? Agradece, né? Coloca aí seu pensamento positivo, deseja o bem para a pessoa, mas deixa, porque realmente as vibrações, quando elas estão desequilibradas, a energia quando está desequilibrada, automaticamente, né, vai chegar o que precisa chegar e sair também o que precisa sair. E o melhor, né? Se afastam essas e chegam outras, né? Com a vibração mais elevada, que é o melhor, né? É uma troca excelente, né? Com certeza, com certeza. Acho que é a melhor troca que existe. Então, Carla, vamos retomar aqui aquela questão que você colocou. Então, eu vou passar para vocês agora um exercício, tá? Uma técnica que vocês podem utilizar, tá? Essa técnica também eu vou falar para vocês aqui, que provavelmente, tá? Eu acredito que vocês não vão encontrá-la em lugar nenhum, material nenhum, tá? Quem lê os livros de manifestação e etc, né? Eu garanto que vocês não ouviram, não viram essa técnica aqui, tá? Essa técnica é o seguinte, como eu falei para vocês, dentro dos princípios da física quântica, o tempo, tá, gente? Nós não vemos o tempo linear como nós vemos aqui nesse plano nosso, né? Como nós somos acostumados e educados a perceber o tempo, tá? Então, para nós, passado, presente e futuro acontece simultaneamente, tá? É um conceito difícil, um pouco difícil de entender, mas é assim que a gente enxerga, tá?
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão escrever uma carta para um parente de vocês, tá? Pode ser até um parente falecido, não tem problema, tá bom? E vocês vão datar essa carta para daqui 6 meses a 1 ano, tá? Vocês vão escolher uma data daqui 6 meses a 1 ano e vocês vão datar essa carta, tá? Como se vocês estivessem contando para essa pessoa como é que foi sua vida nesses últimos 6 meses, tá? E essa carta ela vai ser escrita com o verbo no passado, tá? É como se, por exemplo, hoje é, que dia? Hoje é 15, né? 15 de agosto, não é isso? 15 de agosto. Isso. Então você vai colocar lá 15 de fevereiro de 2022, 6 meses, correto? 15 de fevereiro de 2022, daqui 6 meses. Então você data 15 de fevereiro. Fulano de tal, hoje, no dia 30 de agosto, eu consegui aumentar, minha renda aumentou em tantos, e eu, agora, em setembro eu mudei para um outro apartamento muito maior. No dia tal de outubro, eu conheci a minha alma gêmea e nós estamos juntos, vivendo muito felizes. Né? Você vai contar a história da sua vida nesses 6 meses, tá? Para a pessoa. Ou 1 ano, se você quiser colocar 1 ano também, não tem problema. E você vai pegar essa carta e você vai ler essa carta 2 vezes por mês. Você lê essa carta e guarda ela, tá? Agora, como eu falei para vocês, 2 coisas. Primeiro é o seguinte, muito cuidado. Porque o que 2 vezes por mês? 2 vezes por mês. Aí pode ser em qualquer dia do mês? Pode. No início, no final? Pode. Aí, muito cuidado, porque muita coisa ali vai se concretizar. Ao mesmo tempo, como eu falei inicialmente, algumas coisas, infelizmente, elas vão esbarrar, elas vão ser antagônicas, né? Vão ser contrárias aí a padrões que você traz. E aí, infelizmente, vai esbarrar. Se você, antes de fazer essa carta, fizer um trabalho, um processo terapêutico, ir lá com a Carla lá e fizer uma faxina no seu subconsciente, aí, uma reprogramação, eu garanto para vocês que vai fluir muito mais e as coisas vão acontecer. É isso aí. Nossa, eu adorei, né? Já vou fazer a minha carta. Pode fazer. Ler 2 vezes por mês. Já fiz vários, né? Eu falo, como eu disse, eu faço sempre, dá certo. E quando não, eu vejo que tá travado alguma coisa ali, eu já falo, peraí, onde é que eu posso melhorar? Isso é importante, Carla, porque o que acontece? No nosso processo, né, tanto no Theta Healing, como no processo geral, no processo terapêutico, né, de reorganização subconsciente, como eu chamo, o primeiro ponto que nos traz, né, e talvez o mais importante, é que nós passamos a ter uma nova perspectiva da vida. E o que é essa nova perspectiva? Nós começamos a perceber e a enxergar e principalmente a aceitar que tudo que acontece na nossa vida é de nossa responsabilidade. Sejam as coisas boas ou as coisas que nos trazem aprendizados, né? Que antes nós achávamos que eram negativas. E o que acontece com isso? É difícil de aceitar no primeiro momento. Porém, quando nós reconhecemos e aceitamos, nós ganhamos um grande presente dessa vida. Por quê? Porque tudo só depende da gente. Se a coisa não está fluindo, nós não vamos botar a culpa no governo, nas mulheres, nos homens, no planeta, na cidade, sei lá no quê. Nós vamos sentar e vamos nos trabalhar e a coisa vai transformar. Então só depende de nós. Esse talvez seja o maior presente que a gente pode conseguir quando nós entramos nesse processo. Ok, ótimo, ótimo. Bom, Wagner, adorei os ensinamentos, nosso bate-papo aqui. Foi não sei fantástico. Quanto tempo que já foi. Como eu falo, falar sobre coisas que nós vivemos é muito confortável e prazeroso. Né? Então isso é fantástico, é prazeroso demais. Quando você, até agradeço muito, porque foi um tema sugerido por você, e quando você trouxe esse tema, ainda falei para você, o tema, o que vier a gente vai. Quando você trouxe esse tema, foi assim,
muito gratificante, sabe? Assim, foi uma sensação indescritível. Eu falei, nossa, que maravilha. Não, e é uma coisa, como eu estou usando, eu uso muito na minha vida, eu quero assim ensinar para todo mundo, eu quero poder passar isso, eu quero poder contribuir com as pessoas, né? Então, assim, meus processos terapêuticos mudaram também. As pessoas que vêm até mim sempre passo as técnicas, exercício, faço meditação de indução para poder a pessoa ter, né, receber. E também tenho tido muito retorno disso. Então, é realmente o que eu falo, é sucesso para o paciente, é sucesso para mim. E é Né? interessante isso, Carla, quando nós compartilhamos, isso entra na lei do movimento, o universo é movimento, né? Quando nós compartilhamos, mais vem para nós. É verdade. Né? Mais coisas vêm para nós. Inclusive o pessoal que está assistindo aí, se gostar, tá? Marquem as pessoas para assistirem também, porque você contribuindo com auxílio, auxiliando outras pessoas, né? Você também ganha, porque gera movimento. Então isso é importante. Marque as pessoas, se vocês gostarem, marque as pessoas para virem assistir a live, comentem. Isso é muito importante. Isso gera movimento. O universo é movimento. É isso. Como você mesma falou, não adianta a gente manifestar e ficar sentada. Ficar parado. Não adianta, né? Não vai. A própria Baiana Stable, que é a criadora do Theta Healing, né? Ela mesma fala. Ela fala, ó, faça todo o processo de manifestação e depois levanta a bunda da cadeira e vai agir. É o TBC, eu falo. Você pratica o TBC? Aí a pessoa olha para mim, o que é isso, TBC? Eu tiro a bunda da cadeira. Sensacional, é isso aí. E Não adianta esperar cair do céu assim, não. Não é assim, né? É fácil, é possível, é permitido, é seguro que a gente receba de uma forma tranquila. Sim. Mas a gente também tem o nosso fluxo. Né? A gente também tem a nossa doação para entrar em equilíbrio. Equilíbrio, dar e receber. Não tem que ser difícil, não tem que ser sofrido. Dinheiro justamente. Dinheiro, não tem que ser. Mas tem que ter um movimento, a gente tem que fazer algo, né? E aí é interessante a gente olhar para isso. Às vezes a gente fala assim, só vou ganhar dinheiro se eu estiver trabalhando duro o dia inteiro. Não. Tá vendo? É crença. Precisa fazer algo, precisa. Exatamente. É crença. Cara, eu acho que nós vamos ter... nós vamos ter que encerrar, porque o tempo já correu, nem vimos. Mentira, que podemos fazer outra, porque tem muita coisa para se falar então, desse assunto, tem muita coisa para a gente compartilhar com as pessoas, com as nossas amadas pessoas, né? Nossa família, tá? Gratidão, Carla, gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Mais uma vez eu peço para vocês, marquem as pessoas aí para assistir essa live, que é muito importante. Quando a gente auxilia os outros, tudo volta para nós, tá? O universo é movimento, tá bom? E até a próxima. Até a próxima. Ótima semana para todo mundo. Para nós. Tchau, até mais.